Bem, olá. É, Nesse momento aqui, na verdade, quem já acompanhou, já está acompanhando aqui algumas aulas no canal sobre a sepse, nós já temos algumas outras aulas que falam sobre avaliação das boas práticas de sepse, que falam também sobre o atendimento inicial desse paciente, como deve ser feito, como se gerenciar, ou melhor, como se auditar essas boas práticas. E eu decidi colocar aqui essa aqui é uma aula bem curta, que fala exclusivamente sobre avaliação de desfecho de todos os protocolos em geral, mas com um foco especial no protocolo de sepse. Porque avaliar desfecho é muito mais do que tão somente avaliar mortalidade, que é geralmente o que se avalia de desfecho. Ou seja, eu quero saber que aquele protocolo de sepse, quantos morreram e quantos não morreram. Então, não estou dizendo que isso não seja importante. Na verdade, esse é o primeiro passo. Só que se você já está fazendo isso, e no seu protocolo gerenciado, eu sugiro fortemente que agora você vá para um segundo passo e comece a discutir, baseado no que a literatura já se discute atualmente, e que é ver como esse paciente vivo está saindo. Não só se ele está saindo vivo. Imagina você que o paciente que interna num hospital, ele sair vivo, talvez não seja tão somente isso que ele esteja esperando. A expectativa dele não é tão somente essa. Então, nesse cenário, é muito importante nós também observarmos como esse paciente está saindo do ponto de vista de funcionalidade e outros desfechos que nós vamos avaliar. Bem, sem mais delongas, nessa avaliação, nessa auditoria desse protocolo de sepsis, com avaliação de desfecho, é muito importante nós termos dados básicos desse paciente. Então, dados como dessa abordagem inicial dele, como foi esse primeiro atendimento, e responder também algumas perguntas relevantes, que isso pode ser feito em um banco de dados, uma planilha Excel ou outra forma de gerenciar um banco de dados. Então, primeira coisa, que é algo que já está na auditoria anterior, então, caso você queira maiores detalhes, você pode voltar em alguma aula, na aula anterior, que eu falo especificamente sobre auditoria, sobre reconhecimento do quadro de sepse. Então, que horas houve essa primeira disfunção orgânica, que horas a equipe abriu o protocolo de sepse, uma vez que o tempo de disfunção orgânica, obviamente, piora desfecho, dentre eles óbito, e depois da abertura de protocolo de sepse, como foi a adesão às boas práticas da primeira hora. Então, tendo esses pontos, é muito importante para que nós possamos avaliar como foram os desfechos clínicos desse paciente. E quando eu falo em avaliação de desfecho, o que é que eu estou citando? É muito importante nós vermos com quais comorbidades o nosso paciente está saindo na alta. Esse é o primeiro ponto. Então, sendo assim, eu citei algumas aqui, e aqui você vê comorbidade. Aí você vê lá que uma comorbidade que o seu paciente tem é uma insuficiência renal aguda, correto? Então o paciente tem uma IRA. Só que geralmente quando a gente coloca uma IRA, a pergunta que eu sempre faço e reflito é: qual é o grau dessa insuficiência renal? Qual é o grau dessa, qual é a taxa de filtração glomerular ou o estadio dele? Eu posso dividir isso em estadio de 1 a 5, sendo 5 dialítico e 1 o paciente que não tem uma alteração grande do clearance, tem um clearance acima de 75. Então é muito importante, ao identificar uma insuficiência renal crônica, eu colocar o estadio dessa doença, que vai de 1 a 5. Isso aqui na admissão do paciente. Se eu tenho uma insuficiência cardíaca, eu colocar o NIRA, por exemplo, do meu paciente, que vai de 1 a 4. Se eu tenho uma síndrome demencial desse meu paciente, como está a sua funcionalidade? Então, eu posso colocar algumas escalas de funcionalidade. O ECOG, por exemplo, que vai de 1 a 4, ou o PPS, que vai de 10 até 100%, por exemplo, ou de 10 a 100. Então, é muito importante eu ter isso. Se eu tenho uma cirrose, qual é o child desse meu paciente, que vai no estádio A até um estádio C? Se eu tenho um DPOC, qual é o GOLD desse meu paciente, que é um GOLD A até um GOLD D? Então, eu tenho uma estratificação dessa comorbidade. Eu destaco aqui que uma das comorbidades mais bacanas de nós mensurarmos em termos de desfecho é essa bem aqui, olha, a insuficiência renal. Uma vez que
O rim, ele é um dos órgãos mais afetados diante de um quadro de sepse. Geralmente, os estudos mostram que de 15% até 30% em alguns grupos epidemiológicos, eu tenho algum grau de insuficiência renal. Se eu tenho uma insuficiência renal crônica, dependendo do estadio, esse paciente pode evoluir de classe. A mesma coisa que se aplica à síndrome demencial. Posso usar ECOG e PPS? Pode. Mas eu posso dizer também outras escalas de avaliação de funcionalidade, como, por exemplo, atividades de vidas diárias desse paciente, ou outra avaliação de funcionalidade, seja qual quer que seja, um PERM, por exemplo. Vou até citar aqui um PERM, que é uma avaliação que a equipe de fisioterapia também usa. Estou dando aqui alguns exemplos de escala de funcionalidade, principalmente para síndrome demencial. E por quê, pessoal? Porque sepse é um insulto grave. Esse paciente ele vai sair com perda de funcionalidade ou um grau de disfunção orgânica crônica que ele já tinha, pode ser o gatilho ou degrau para ele descer 1 ou 2 degraus. É muito importante avaliar isso e fazer correlações com essas boas práticas iniciais desse meu paciente. Então, ao fazer essa avaliação aqui na admissão, eu vou ver aqui como ficaram essas comorbidades na alta do meu paciente. Então, como ficou esse paciente? Era um paciente que era uma insuficiência renal, um estadio 2, ele saiu dialítico. Era um paciente com uma síndrome demencial, que tinha um ECOG inicial, fez um quadro de sepsis, saiu praticamente sem nenhuma funcionalidade, um ECOG 4 na saída desse meu paciente, ou um PERM desse meu paciente, enfim. A avaliação de desfecho é eu ver como o meu paciente era uma semana antes da sepse e como ele está saindo de alta hospitalar, caso saia vivo. Então, é muito mais do que mortalidade, porque eu não quero nem citar aqui, mas a avaliação de desfecho, óbvio, a avaliação inicial é de sobrevida, ou seja, o paciente saiu vivo ou morto. Mas lembrar que avaliações de comorbidades crônicas são extremamente relevantes para esse subgrupo de paciente. Então, fica a dica aqui para você, para que isso seja gerenciado também no seu protocolo. Além daquelas boas práticas iniciais, mas essa boa prática também seja gerenciada. Essas avaliações de desfecho clínico desses pacientes, tá bom? Bem, sucesso para você, um grande abraço.